Pessoal, bom dia. Vai começar aqui, vou gravar duas videoaulas, cada uma explicando uma planilha diferente. E são duas planilhas que a gente vai utilizar bastante durante a disciplina de corrida de rua. Essas planilhas, existem alguns aplicativos na internet também que fornecem algo parecido, não similar, mas eu acho que as planilhas elas são mais fáceis de gerenciar. Então eu vou deixar também essas planilhas disponíveis e aí vocês também podem consultar e fazer um exercício que eu vou deixar para vocês. Bom, a primeira planilha é essa que está na tela e essa planilha eu vou destacar alguns pontos aqui principais, mas o principal é o que está na coluna B e coluna C. Lembrando também para não tomar cuidado, porque como são fórmulas, vocês não clicarem ali, mudar o número e aí apagar as fórmulas, tá? Então evita digitar aí na planilha para não perder as fórmulas. Bom, o que que tem na coluna B? Aqui tem a velocidade em quilômetros por hora e tem a coluna C, que seria quilômetros por minuto, né? O correto seria o contrário, né? Minutos por quilômetro. O que que isso, qual a importância disso? Quando a gente passa treino em corrida de rua, a gente precisa controlar a carga externa ou a intensidade do exercício. E a intensidade, ela pode ser medida pela velocidade, pela inclinação, se você estiver correndo numa esteira e colocar o grau de inclinação, ou na rua, quando você está numa ladeira. Então, essas são as duas variáveis, velocidade e inclinação. A inclinação a gente vai deixar um pouco de lado no decorrer da disciplina, eu vou falar mais sobre inclinação. Então vamos só falar de velocidade por enquanto. Então a forma mais simples de controlar a intensidade do exercício durante a corrida é você medindo a velocidade. E isso é super fácil quando você está numa esteira, porque no próprio painel você coloca lá, vou correr a 10 km por hora, vou correr a 11 km por hora, coisa desse tipo, né? Que seria então essa coluna B da planilha. Só que quando você vai correr na rua, não é comum se medir velocidade em quilômetros por hora. Bom, primeiro porque não existe o painel na rua, né? E o que, que substitui o painel da esteira? Normalmente esses smartwatches, né? Ou aplicativos de celular, os mais famosos, né? O Garmin, o Strava, tem o da Xiaomi, da Apple, enfim, vários equipamentos aí que fazem essa medida. E aí a medida, ao invés de 100 km por hora, é em ritmo. E esse ritmo é ditado por minutos gastos para completar cada quilômetro. Então, onde está aqui na coluna C, né? Minutos por quilômetro, significa quantos minutos você gasta para percorrer um quilômetro. Então, normalmente, quando você prescreve treino para alguém que vai fazer na rua e que tem um desses equipamentos, e a maioria das pessoas que corre em rua tem, você vai controlar a intensidade do esforço basicamente pelo minutos por quilômetro. Então você poderia falar para a pessoa assim: você vai correr a 5:45. O que é 5:45? Vai gastar 5 minutos, 45 segundos para fechar um quilômetro. Então, no equipamento ela vai vendo ali qual é o ritmo que ela tá, né? Quantos minutos ela tá gastando por quilômetro, tá bem? Bom, e vai ter um grupo que vai variar, vai correr às vezes na esteira, às vezes na rua, e aí você vai ter que saber o quanto corresponde velocidade em minutos por quilômetro. Então aqui nessa planilha, a informação mais importante agora é essa daqui, né? Então você vai ter aqui, por exemplo, se eu estiver a 12 km por hora, deixa eu colocar aqui 12, baixar um pouquinho aqui a planilha. Então, aqui, né, na linha 38, se eu tiver a 12 km por hora, quanto que corresponde em minutos por quilômetro? 5 minutos o quilômetro. Ah, e se eu estiver a 10,9 km por hora na esteira? Corresponde a 5:30, tá? Então, se você prescrever um treino para alguém que na rua teria que manter a 5:30 minutos o quilômetro, e por aquele dia tá chovendo, tá frio, a pessoa resolve mudar para esteira, quanto que ela vai usar lá na esteira no painel? 10,9 km por hora.
E o contrário, né? Você prescreveu em quilômetros por hora, porque pensando que ia fazer na esteira, mas aí a pessoa resolve fazer na rua. Ela vai mudar para 5,30 o quilômetro, tá? Então, essa é a primeira utilidade da planilha, é essa conversão, velocidade de quilômetros por hora para minutos por quilômetro, tá? Essa é a primeira função dessa planilha. A segunda função da planilha são as colunas D, E, F, G, H, I, J, K, L. Essas colunas, elas vão ditar o tempo necessário para cobrir as distâncias que estão destacadas. Então, por exemplo, se eu quiser manter 12 quilômetros por hora, 12 quilômetros por hora, a gente já viu aqui que é 5 minutos por quilômetro. Mas quanto tempo eu demoro para percorrer 200 metros nessa velocidade? Então eu venho aqui, cruzo com a coluna K, que é onde está 200, né? Então eu vou cruzar aqui e eu vou chegar à seguinte conclusão. Bom, se eu estiver a 12 quilômetros por hora, 5 minutos o quilômetro, cada 200 metros vai demorar 1 minuto para eu percorrer. Se a gente pensar numa pista de atletismo, fica mais fácil, uma volta completa. Então, a coluna dos 400 metros. Então, obviamente, aqui o dobro de 200, eu vou gastar 2 minutos para percorrer 400 metros. Para que serve isso, né? Essas proporções calculadas assim. Imagina que você passa o seguinte treinamento. A pessoa vai fazer um treinamento intervalado, que vai ter que fazer 4 tiros, 4 repetições de 400 metros. E você acha que esses 400 metros, a proposta de intensidade é que mantenha 12 quilômetros por hora, ou 5 minutos o quilômetro. E como é que você controla isso? Os aplicativos e esses relógios, eles já vão ter mais dificuldade de controlar esse ritmo em distâncias tão curtas, 200, 400 metros. Então você pode converter isso em tempo. Então, por exemplo, ao invés de falar para a pessoa assim, ó, você vai fazer 4 tiros de 400 metros num ritmo de 12 quilômetros por hora ou 5 minutos o quilômetro. Você pode falar para ela assim, olha, você vai fazer 4 tiros de 400 metros, mas cada tiro tem que durar perto de 2 minutos. Então você pode dar uma tolerância de 2 segundos para mais ou para menos, mas tem que ser por volta de 2 minutos. Porque esse seria o ritmo. Se a pessoa fizer nesse ritmo que você estabeleceu, ela vai demorar esse tempo para fechar os 400 metros. E isso se torna educativo, a pessoa começa também a perceber o próprio ritmo. Então, por exemplo, vamos supor que no primeiro tiro ela faça em 1 minuto e 30. Ela vai perceber rapidamente que está fazendo muito rápido. Ela deveria fechar em 2 minutos e ela está fechando em 1 minuto e 30. Então, no próximo tiro, ela já vai ajustar a sua velocidade para tentar fechar em 2 minutos. Com o tempo de treinamento, ou seja, isso é um processo de ensino-aprendizado, a pessoa vai aprendendo sobre o próprio ritmo, então ela vai ajustando. E aí pessoas mais treinadas, que já estão acostumadas com esse sistema, acabam fechando sempre ali 2 segundos a menos ou a mais, ou seja, essa margem de erro é obviamente tolerável. Então aí a pessoa já começa a fechar os tiros em determinado ritmo. E aí, para finalizar, a gente vai, obviamente, ao longo da disciplina falar mais sobre isso, mas quando se fala em treinamento intervalado, é comum as pessoas associarem como sempre fazer o esforço máximo, né? Ou seja, 400 metros o mais rápido que você pode. E não necessariamente é assim. Na maioria das vezes, pelo contrário, vai ser submáximo, né? Ou seja, não vai ser no máximo que você aguenta para os 400 metros. Então, por exemplo, vamos supor que o meu tiro de 400 metros, o melhor que eu consiga seja 1 minuto e 30. Eu não vou fazer treino intervalado sempre no máximo, ou seja, sempre mantendo 1 e 30. Então, de repente, eu posso manter 1 e 40, 1 e 50, ou seja, eu sempre vou ter uma janela em que os tiros não serão máximos, eles serão submáximos. Agora, o fato deles serem submáximos não significa que não seja intenso, que a proposta do treinamento intervalado é que seja mais intenso do que o convencional. Então, por isso, a gente tem aqui duas coisas. Não dá para controlar os treinamentos intervalados simplesmente dizendo vá no seu máximo. Você precisa ter um ritmo, né?
esse ritmo precisa ser intenso, mas não o máximo. E aí a forma de controlar isso é justamente do jeito que a planilha está indicando, né? Então, se você vai fazer um tiro de 400 metros, você quer manter a 12 quilômetros por hora, você precisa falar para a pessoa, bom, você tem que fechar em 2 minutos. Se esse tiro for de 600 metros, você vai ter que ser em 3 minutos. Ah, mas eu quero fazer tiro de 600, mas eu quero fazer isso, eu não estou tão treinado, eu quero fazer a 11,1. É só eu vir aqui, vou fazer o tiro de 600, né? Então, 3:15 vai durar esses 600 metros, tá? Então, a planilha também tem essa utilidade. Durante a disciplina eu vou falar mais sobre treinamento intervalado, vou dizer a lógica, como é que você escolhe a velocidade, o minutos por quilômetro e, consequentemente, o tempo parcial, qual é a base teórica por trás disso, mas por enquanto o objetivo é mostrar a importância dessa planilha, tudo bem? No segundo vídeo eu vou falar de uma outra planilha, vou interromper esse aqui. Obrigado.